Bem-vindo ao podcast As Formas do Amor, podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, em que nós discutimos as formas físicas e as articulações mentais do processo amoroso, do processo de apaixonamento. Eu sou Débora Damasceno, psicanalista. E eu sou Fábio Peloso, estudo leitura de rosto e leitura corporal e também estou me formando aqui na Escola de Psicanálise. Bem-vindo, Fá. No nosso último podcast, eu acho que a grande dúvida que ficou para as pessoas pelos comentários que nós recebemos é: existe diferença mesmo entre amor e paixão? E porque você estava dizendo que existe, e eu estava tentando dizer que não existe. E a gente estava lá porque, assim, gente, eu acho injusto essa forma que nós tratamos a paixão como alguma coisa superficial, secundária, falsa. Quando a gente fala tá apaixonado, tá iludido, tá no campo da ilusão, tá no campo da fantasia, tá no campo da infantilidade. Isso tem que passar, porque senão vai. A ideia de uma pessoa que sempre se apaixona é a ideia de alguém que é imaturo. Precisa crescer, precisa aprender a lidar com a realidade. É parecido com aquela coisa que tinha antigamente, né? Estou lembrando da minha avó. Que é aquela coisa assim, tipo, você tá namorando, você tá apaixonado. Deixa casar. Se casar, a paixão acaba tudo. Aí fica só o compromisso, lavar roupa junto. Eu fico revoltada com isso, pá. Então, cara, mas eu concordo com tudo isso que você falou, né? Porque eu penso na paixão como algo imediatista. Eu preciso, é como se fosse o ar que eu respiro, é uma necessidade de sobrevivência, é aquela coisa que é reptiliana, sabe? Até acesso límbico um pouquinho, mas eu preciso de você para sobreviver ao mundo. Sem você eu não faço nada, porque Peraí, tô esse negócio seu de reptiliano e apaixonado. límbico me lembrou da história, porque a gente se conheceu no GPEC, não foi? Foi. Como chama o GPEC? Grupo Grupo de de estudos e Estudos e pesquisa Pesquisa. sobre comportamento humano. É porque antes ele era o grupo, quando eu entrei, ele era o grupo de estudo de neuropsicanálise Tá. da Unifesp. E a ideia era justamente fazer relação entre o que a gente tinha como um conhecimento do funcionamento cerebral, especialmente o funcionamento cerebral, mas o funcionamento orgânico como um todo, Aham. e com as articulações psicanalíticas, especialmente a partir da leitura de Melanie Klein. Tá. O Paulo de Mello, que é o coordenador do curso, teve muita paciência comigo. Com todos nós, né? Ele é Porque um amor. ele é. Ele é muito. Ele tem essa coisa que. Sabe? Tipo, se me falar como é uma pessoa madura. Porque ele não briga com a gente quando a gente tá sendo infantil. É Ele verdade. explica o Ele processo. explica. Muito legal. Ele é maduro. Ele é maduro. Ele é Ele é maduro. único também. Aliás, ele está uma maturidade bem interessante, porque é verdade, não teve nada assim que eu vi as pessoas falando que eu falei mesmo, que ele olhou e falou, não, isso não é assim, isso é assado. Não, olha, senta e conversa e explica numa boa, né? É um princípio. Eu aprendi muito com ele nessa maneira de se comunicar sem diminuir a percepção das pessoas. E o grupo continua acontecendo, né? Continua. Toda sexta-feira tem aula. O Lázaro começou na semana passada. Legal. Isso eu posso falar que é amor. O quê? Isso que você sente é uma espécie de amor. Porque o Paulo, no começo, ele é uma pessoa apaixonante. Você quer saber tudo o que ele sabe. Se pudesse fazer download daquela mente dele, Várias pessoas têm né? essa fantasia. Então, aí depois você aprende a estudar com ele e aí, cara, não é mais
algo, como é que eu posso dizer assim, que se ele não estiver presente, a gente não respira, né? Mas fica algo mais leve, porque ele, cara, ele consegue traduzir o que todo mundo fala. Então, mas o que houve aí foi uma transição de sensação. No começo ele está no campo da idealização, e o conhecimento dele parece mágico, porque é muita informação, é muita capacidade de articulação dentro Exato. de elementos que a gente não conhece, né? Ele transita bem entre o princípio da neuropsicanálise e a psicanálise propriamente dita. Os psicanalistas não têm muito talento para fazer pontes biológicas, Uhum. não é a nossa principal especialidade. Então, nossa, ele parece mágico. Na medida em que a gente vai se relacionando com ele próprio compartilha. Aqui são os livros, essas são as estruturas de pensamento. Se você se der ao trabalho, você vai alcançar algo muito próximo desse conhecimento que eu tenho. Que o dele é dele, É dele. mas alguma coisa é nesta direção que você vai alcançar. Então, ó, meu apaixonamento me dá sustentação para que eu suporte o processo de estudo e adentre ao conhecimento junto com ele. E virou amor. Você não precisa mais dele para respirar. Que num primeiro momento você precisa dele para te orientar dentro dos processos, tudo. E aí, por que que você não larga ele? Porque é confortável estar do lado. Antes não, você idealizava alguma coisa, cara, eu quero fazer download da cabeça dele, porque meu Deus, como ele conhece um monte de coisa, e de repente você vê que o que ele conhece ele pode te passar, mas você tem acesso se você fizer o XYZ que ele fala para você fazer, e tá tudo certo. É lógico que a visão dele é dele, a tua visão é tua e a minha visão é minha. As tuas sensações são suas e as minhas são minhas. A gente traduz isso quando a gente está lá dando aula ou está conversando com alguém. Mas não é. A paixão eu coloco como algo que você precisa para sobreviver. O amor, não necessariamente. Você pode ficar lá 2 meses afastado, depois você volta e tá tudo igual, tá tudo tranquilo, informações diferentes, ok, que já é esperado, né? Mas não que você vá se surpreender e olha que coisa de louco, que coisa de maluco. Eu não gosto dessa descrição como um amor, uma coisa morna. Então, mas como eu entendo, ela não deixa de ser quente, mas ela não está num extremo, ela está num Então, é meio. morno. Tá, ok. É sem graça. Não, sem graça não. Sem graça é ficar sozinho. Não. Não. Pode. Ficar sozinho pode ser extremamente emocionante também. Porque você está nos altos e baixos da paixão e não paixão. Porque não, se é aquela pessoa aí você conhece, não é aquela pessoa. Então é ele. Aí eu conheci, não é mais ele. E no amor é aquela pessoa, eu vou ficar com ela. Eu casei, a gente estava comentando no outro podcast, né, de solteiro, casado, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro direito, mas assim, você se vê 2, 3 vezes na semana namorando, depois você se casa, você vê todos os dias. O tesão que você tinha 3 vezes na semana, você depois de 1 ano e meio, 2, não é a mesma coisa. Tá errado isso. Tá errado. O tesão devia ser maior, porque a gente tem mais Concordo, não, intimidade. A concordo que gente tem mais deveria ser sentidos maior, mas envolvidos. você falou no passado, devia. É no condicional. Tá. Mas então tem alguma coisa errada com a nossa civilização. Ok, beleza. Mas você sabe que não é a mesma coisa. Quando você namora e depois que você casa, tem diferença. As expectativas mudam, as coisas todas mudam. Né? O que você idealiza, você vê concretizado na tua frente, algo diferente daquilo que você idealizou. Pode ser positivo, pode não ser tão positivo, mas é concreto. Então você já sabe o que esperar ali. Então você perde no campo da fantasia.
Tá, mas ganha em realidade. Eu acho que o que está Perfeito. me incomodando nesse processo é essa ideia de que a fantasia é o campo do bom e a realidade é o campo do ruim. Mas eu não enxergo como bom e ruim, eu enxergo como os dois sendo bons. Só que num você está na expectativa e do outro você está na realidade. Então, mas pensando o senso comum, porque aí, desde a nossa última conversa, eu fiquei tentando encontrar referências dessa distinção. E eu vi que a gente faz essa distinção, assim, desde o medievo. A ideia foi uma ideia, inclusive, meio cristã implantada na gente, que, assim, amor é uma coisa divina. Então, o amor é do divino, o amor é do campo do imperecível, o amor é do campo da alma. A paixão é do campo dos sentidos. Então todo mundo nesse intelecto, nesse referencial intelectual, pensa que a paixão são seus sentidos tomados. Porque geralmente paixão tem a ver com uma sede, com uma fome, com um tesão Isso. envolvido no E processo. que você vai suprir quando você encontra o ser que você está apaixonado. E a ideia é então que porque é relacionado aos sentidos e os sentidos justamente têm essa possibilidade de serem satisfeitos, então é uma coisa que vai ser muito intensa e vai passar, da mesma forma como a fome passa, da mesma forma como o frio passa. Que são coisas do reptiliano. E o amor é o sublime, o permanente platônico, o mundo das ideias que não é afetado pelas nossas experiências cotidianas. O tipo de alimentação é outra, né? Veja, você já está suprido, aquilo te conforta, é diferente. É morno, ok, é morno, mas é um conforto que sozinho e quando apaixonado você não tem. É algo que você fica desesperado porque você quer mais e mais quando você está apaixonado. E quando você está amando, você sabe que aquela pessoa vai voltar e que ela vai chegar em casa, que você vai ter aquele colo. Que o colo está lá, é só você chegar e se apropriar dele. Na paixão, não, é tudo muito inseguro. Você não tem certeza se aquilo vai estar lá no dia seguinte. Então eu tenho que aproveitar tudo agora. Eu vou comer essa pizza inteira porque eu não sei se eu vou ter amanhã. E depois de casado, não, eu como um pedacinho aqui hoje, posso comer outro pedacinho amanhã, depois da manhã. E a pizza não enjoa. Essa parte de não enjoar, eu acho absolutamente verdadeira. Tem um texto do Freud em que ele fala sobre o vinho. Se muito não me engano, é Contribuições a uma Psicologia do Amor. Tem 3 textos com esse título, é um desses. E ele fala que quando a gente descobre o vinho que a gente gosta de beber, a gente não quer ficar trocando de vinho, a gente quer sempre ter uma experiência diferente com aquele Com aquele mesmo, mesmo um vinho. aprofundamento das sensações. Eu gosto muito disso. Mas, para mim, isto é o apaixonamento. Ah, ok, para você não é a mesma coisa para mim. Porque toda vez que a gente acorda de manhã, a gente acorda com sensações e sentimentos diferentes. A gente acorda de forma diferente. Eu não acordei ontem do mesmo jeito que eu acordei hoje. Quer dizer, você abre o olho, você vira na cama, você vai até o banheiro, você pode fazer as mesmas coisas, mas as sensações nunca são as mesmas, né? Agora, no apaixonamento, você coloca o desejável lá em cima. No amor, você já tem o que é desejável. Você só vai apurando ele dia após dia. Minha forma de olhar para a coisa. Eu entendo essa busca de aprofundamento, é, pensando em todos os relacionamentos, no relacionamento com os estudos, como a gente estava falando, com os amigos, uma ideia de que você vai para um estágio seguinte de sensação. Débora, eu sou casado. Para quem não sabe, eu sou casado com a Patrícia. Eu beijei ela pela primeira vez no dia 29 de novembro de 2003. Foi um beijo. Nossa, essa precisão de data foi incrível. Dia 15 de dezembro de 2003,
Nós estávamos morando juntos. A paixão veio, mas veio de uma forma assim que a gente não conseguia se separar. E hoje, se eu precisar passar uma semana fora, ou se ela precisar passar uma semana fora, não tem problema. Entende? Tá, isso quer dizer que naqueles dias era impensável. Não tinha como, cara. A gente saía para trabalhar, né? A gente ia trabalhar, chegava à noite em casa. E a gente trabalhava na mesma empresa. A gente chegava à noite em casa, era fogo para tudo que ela era faísca, soltando para tudo que é canto. Não teve um canto do apartamento que a gente não experienciou, né? Eu entendo isso. E E hoje não é assim, mas veja, se a gente fica separado um tempo, a hora que a gente volta, a gente não tem essa mesma chama, essa mesma faísca. A chama está lá. A gente não tem a faísca, a gente tem a chama. Ela está lá e tá inteira, está íntegra, está bonitinha. então eu não sei te dizer exatamente porque a ideia, eu acho que a ideia me incomoda. Eu acho que me incomoda a desvalorização da paixão. Eu não acho que ela é desvalorizada, cara. Assim, eu acho que ela é superestimada dentro do que as pessoas esperam. Ela é superestimada e a paixão ela vira o amor. Você precisa da paixão para ter o amor ali. Você precisa da faísca para ter o fogo. Sem faísca não tem fogo. Eu enxergo a paixão como uma faísca, aquela coisa que vai dar o start, acender o fogo, ele mantém. Né? Se vai virar brasa, se vai virar chama, isso aí aí é do relacionamento de cada um. Mas para dar o start inicial, você precisa de algo que te chame a atenção e que seja algo visceral para te levar em busca daquilo que você quer. Tá, isso já me ajuda a pensar melhor. Porque tem uma escola de pensadores medievais que eles vão definindo a paixão. E é naquela lógica do pathos que a gente tinha falado, do doentio. Doentio. Então a noção é sempre assim, que o apaixonado é alguém que está muito disposto a se perder de si, a perder a própria vida, que ele está aberto para fantasias e pouco disponível para se relacionar com a realidade. Então, entra naqueles registros que a gente conhece assim, tipo, um velho se apaixonou por uma jovem e foi enganado. E a ideia é, ela era uma oportunista e ele foi enganado não porque era desprovido de inteligência, mas porque estava com sentidos obliterados, com sentidos apagados pela paixão. Perfeito. E todas as vezes que a gente fala da paixão, é essa noção. Olha, isso vai te tirar o juízo, isso vai te tirar a capacidade de racionalidade, isso vai te adoecer, isso vai te idiotar, nem sei se existe essa palavra, mas isso vai te tornar um idiota de alguma forma. Então você tem que trabalhar, ou você tem que ficar atento para fazer com que essa paixão se torne amor logo. E quando esse amor se estabelecer, você não pode ter queixas em relação a ele. Então, tipo, esse negócio aqui tá morno, né? Não, mas é assim é que é bom. Não, mas eu penso o contrário. Na paixão que a gente não consegue pensar em algo ruim, porque a idealização do outro é uma coisa tão reptiliana mesmo, né? É como o ar que eu respiro. Então, não importa se o ar está contaminado ou não. Né? Quando você ama, você consegue identificar defeitos. Quando você está apaixonado, não, você só vê soluções. É aquela coisa de eu preciso dele para que eu consiga sobreviver. Né? Eu preciso daquela pessoa para poder sobreviver. E no amor, não. Você tem. Se aquilo te faltar, você ainda sobrevive. E você não vai deixar de sentir o que você sente. Né? Então eu penso como a paixão como algo muito agudo ali que está
necessário para a tua sobrevivência, e o amor não, é algo mais tranquilo. Quando você fala morno, traz a impressão de que não algo muito extremado, né? Mas Olha, quando eu tava falando, eu pensei numa coisa morna que eu gosto. Água morna na praia do Nordeste, sabe? Aqui em Paraty também tem. Água morna no final de tarde, no verão na praia. Aí esse morno é bom. então, e você é morno, é bom, é aconchegante, é gostoso, e você ficaria deitada lá naquela aguinha por horas, né? Se a água estivesse fervendo, não, né? E eu vejo a água fervendo como paixão, né? É legal, mas não assim. Por isso que a gente se vê menos. No caso, o meu e da Patrícia, a gente não conseguia deixar de se ver, né? Eu fui morar junto com ela dia 15 de novembro. É, uma semana depois eu fui voltar para casa dos meus pais. Eu fui assim, eu fui uma semana para lá, que ela não estava muito bem de saúde e tal. Aí, sabe quando aquela coisa você vai ficando? Eu voltei um dia para casa, aí eu parei, eu falei, meu, como ela me faz falta. Como, né, tá ruim aqui sozinho. Aí eu fui conversar com ela, ela falou, eu senti a mesma coisa. Eu falei, então me arruma meia dúzia de gaveta aí. E a gente ficou e a gente tá junto até hoje. Então, Quanto tempo faz? 20 anos, né? Então, 19 anos esse ano, 20 anos no ano que vem, que foi 2003, né? Nós estamos indo para 2023. E a nossa filha Ana só foi nascer 3 anos depois. Então, muita gente perguntou, né? Ela tá grávida? Ela tá isso? Tá... Não, não tá nada. É porque o negócio era muito intenso, muito forte. A chama diminuiu, mas ela não apagou, muito pelo contrário, ela tá lá firme e forte, né? E esse é o lance. Então, no começo, cara, saía faísca, né? De um encostar no outro e dar choquinho mesmo, né? Hoje não dá mais esse choquinho. Mas, pô, é tão gostoso e tão confortável. A gente se entende tão bem, eu não consigo me enxergar com outra pessoa. Então, eu acho que isso é um ponto importante, porque na maior parte das vezes, quando as pessoas fazem esse discurso de amor e paixão, o que está em questão é um relacionamento que é sem graça. Você não está me descrevendo um relacionamento sem graça, você está me descrevendo um relacionamento que tem afinidade, que tem Sim, interação, que sim, enfim, que é satisfatório para os sentidos de ambos. perfeito. E geralmente quando eu ouço essas distinções, geralmente quando eu sou criticada porque eu quero viver apaixonada, é num tom de, ah, mas você não está entendendo, agora é assim, sem graça. Ah, e agora é assim, sem estímulo. Agora é assim, sem tesão. Não, então eu acho que talvez seja isso. Isso que as pessoas estão chamando de amor, na verdade não é amor. É uma palavrinha usada para chamar, para Definir uma paixão prolongada. não definir um conformismo. Conformismo. Um conformismo, porque quando a gente está falando assim, porque por exemplo, eu olharia para vocês dois e diria, nossa, mas eles são muito apaixonados. Ok, ok. Por quê? Porque vocês se interessam um pelo outro, vocês fazem coisas juntos, vocês têm tesão pelo outro, vocês têm projeto um pelo outro e tem encanto. Nossa, você está fazendo isso, que legal que você está fazendo isso. E vice-versa. Então, assim, é gente que tá viva, Não. que tem chama. E tem coisa que a gente não gosta um no outro também, tá? Isso é padrão normal, comum, né? Só que a gente sempre conversa e resolve e acabou. Tá tudo certo. Né? Você acha que uma paixão pura e simples não toleraria essa conversa? Na paixão, você tem, pelo menos dentro do que eu penso, você tem um instinto infantil predominante, tá? Então, se você não gosta daquilo que eu faço na paixão, isso me magoa profundamente. Como assim que você não gosta disso que eu estou fazendo? Eu estou me entregando, eu estou me doando, eu estou fazendo o meu máximo para você olhar para mim e falar não gostei.
E aí a minha criança vira pro lado e vai chorar, vai procurar outra mãe É. para pegar o colo, né? Enquanto no amor, não, se você não gosta disso, por quê? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos entrar num acordo aqui e tá tudo certo. Ou eu repito isso longe de você, ou você, quando eu estiver fazendo isso, você pega, vai assistir TV, vai fazer qualquer outra coisa, que é para não me ver fazendo isso. E a mesma coisa minha é contigo. Mas tudo é suportável. Agora, na paixão, nem tudo é suportável. Porque Ai, quem está fazendo é aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que, né? Na paixão, a expectativa vira frustração muito pesado, muito rápido, muito, né? a ideia é realmente que um apaixonado não consegue lidar com a realidade. Ele vai ser instintivo, total, enquanto no amor, não, você traz a racionalidade para ele. É do límbico para o neocórtex. Ah, ok. É, eu acho que pra mim um ponto é esse, da gente não chamar de amor chatice e falta de Sim. interesse pelo outro e falta de vontade de viver, né? Porque senão entra naquela coisa de o amor sempre apresentado pra gente como uma condição que faz você se adaptar às necessidades da sobrevivência. Do outro. Não, mesmo essa coisa assim do tipo, olha, eu tenho que me conformar com o fato de a gente não vai ter muito tempo para ficar junto, porque eu preciso trabalhar, a louça precisa ser lavada e alguém tem que passear o cachorro. Bom, a gente viu aí na pandemia muita gente que se separou, Sim, né? Aí eu entendo que eram paixonites, porque você trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, a gente se encontra só no final do dia, mas assim, chega em casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer alguma coisa, então o encontro realmente não houve. Existe uma convivência que não é um encontro. É diferente de você chegar em casa, largar, sei lá, a pia tá cheia. Larga a pia cheia, os dois sentam no sofá, se abraçam e começam a conversar de qualquer coisa que aconteceu durante o dia, ou assistem um filme junto, e o que é bagunça para os dois, tá lá bagunçado e tá tudo certo. Uma hora um vai lá e resolve, o outro vai lá e resolve, e tá tudo em paz. Né? Agora, na pandemia eu vi assim, muitas pessoas que se separaram por quê? Porque eu não tolero coisas que você, manias que você tem, e a gente nunca tinha visto essas manias um com o outro ali. Se você está amando, é a mania dele, é o jeito dele, eu compreendo e está tudo certo, conheço, né? né? Agora, se é algo que é insuportável, aí não tem como ficar junto. Eu acho que isso está mais ligado ao âmbito. Não, gente, não quero que vocês entendam que a paixão é ruim. Não, eu preciso disso para amar alguém. Isso precisa começar de algum jeito. Mas para mim são Mas você coisas entende que diferentes. no senso comum é assim? Tipo, você tá apaixonado, isso tem que passar logo e virar Foi a o que você coisa falou do permanente. idiota, né? Então, assim, eu faço coisas que saem do meu raciocínio, não tem razão nenhuma, né? Eu vou dirigir 500 quilômetros só para encontrar aquela pessoa para ficar meia hora e aí depois eu volto os 500 quilômetros. Não é racional. É uma coisa de necessidade de sobrevivência, uma coisa reptiliana, com pontinhos límbicos talvez, mas é visceral. É visceral. Pra mim é isso, inclusive, é o que dá sentido pra vida, né? Você Porque casou tem quanto tempo? fez um ano, agora em outubro. Os relacionamentos ainda são viscerais? Quando Eu, encontra e agarra eu e dá. sou visceral. Você é visceral? Eu sou visceral. Na mesma intensidade do começo? O Olha, primeiro ano, né, gente? Primeiro ano vai estar visceral. se ele não me corresponde na mesma intensidade, eu fico magoadíssima. Apaixonadíssima ainda. Claro, porque se não for assim, que graça tem? Concordo, concordo.
mas a maturidade vem com o tempo. Ah, então odeio isso, essa ideia de que, ai, amor nice, ai, porque assim, é claro que existe o cotidiano que precisa ser administrado. Uhum, Eu uhum. sempre brinco falando que, temos contratos e compromissos sociais que não tínhamos quando estávamos namorando, temos contas a pagar em conjunto que não tínhamos quando estávamos namorando. E claro, isso me apresenta facetas dele que eu gosto mais ou que eu gosto menos. Mas isso não compromete essa minha coisa de ver todo dia eu olho para ele e falo, nossa, é aqui que eu gostaria de estar, é minha Perfeito, casa, é minha perfeito. vida. E é porque isso é intenso, porque é apaixonado. E o dia que eu chegar e falar, ah, não, tudo bem, pode passar um mês longe que a gente vai tá tudo normal. Não, pode passar um mês longe, claro, mas não vai ser sem queixas. Não, eu não disse que é sem queixas, porque a saudade vem, ela fica, né? Entendeu? E Porque a aí, pessoa te interessa. Porque exato. outro dia eu vi uma história de um casal que eles eram casados há, sei lá, quantos, 27, 30 anos. E aí ela foi fazer uma viagem e eu memorizei a história porque ela foi para Paris passar o trimestre e fala, vai para Paris passar o trimestre. Eu falo, nossa, ótimo, claro que eu quero isso. E aí o marido não foi, eu acho que ele não quis ir. E eu perguntei, mas por que não? Porque na minha cabeça, o que teria que ter sido feito era uma adaptação. Ela quer passar 3 meses em Paris. Ah, eu não posso ficar os 3 meses, eu posso ficar um mês. Ah, Nem que é. seja uma semana, né, cara? Daí, entre esses 3 meses, eu vou aí só pra te ver. Não é Paris. Não, é porque Paris é complicado. Não, não. É, mas não é para ir Não, visitar a não é cidade. Paris, né? Eu tô indo lá por tua causa e com você eu vou curtir Um pouquinho Paris. da cidade. Entendeu? Então, essa dinâmica de, não, peraí, não importa, eu quero passar o máximo de tempo possível com Com você. você. Não importa quantos 30 Sim, anos a sim, gente sim, esteja casado, porque sim. você é a minha melhor companhia, eu quero ver a cidade a partir do seu olhar, eu quero compartilhar com você o que eu estou fazendo. Então, o que eu me ressinto, eu acho, é que, sei lá, pensando nesse casal, minha fantasia, eles não me falaram nada. Não, eu tô entediado de você. Eu não sei se esse relacionamento faz sentido pra mim. Então, que bom que você quer viajar e passar o trimestre fora, que isso eu tiro folga. Só que a pessoa não fala isso. Ela fala assim: não, Dé, você não entende, porque a gente já tá na fase do amor, né? Como quem me desqualifica. Tipo, se você fosse uma pessoa madura e estivesse na fase do amor, você ia entender que a gente pode passar o trimestre, o semestre, sem Não, se ver. não, não, Não. não, não, E não, sem não, não é falar assim. que ainda tem aqueles agravantes, assim, do tipo, tem umas pessoas que chegam e falam, para mim, para mim. Ai, não, mas ela já tá na menopausa, não tem mais isso. Eu falo, gente, isso não é orgânico, isso é a sua Claro que não. cabeça. Exato, Sua exato. cabeça. Mas se a gente for levar em conta que a sensação das pessoas. Bom, a gente está falando de paixão e casamento, a gente pode falar de sexo e orgasmo. São coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Completamente diferentes. Eu conheço gente que, pelo que eu vejo na vida, nunca teve um orgasmo. Eu só fui conseguir diferenciar uma coisa da outra quando eu tive um, Orgasmo né? é assim, você só sabe que não teve depois que você tem. Depois que você tem. E você quer repetir ele sempre. E não é sempre que acontece. Sim. Né? Então, o fato bom, você me conheceu em 2017, 18, alguma coisa assim. Eu viajava para todos os cantos do Brasil para dar aula, né? Antes da pandemia. A gente tinha muita aula presencial. Quantas vezes eu não peguei a moto, fui lá para o Rio Grande do Sul, fui lá para Vitória, fui lá para o Mato Grosso, fui lá para Brasília. Eu chegava, eu adoro paisagem, eu chegava nos lugares e falava, cadê a Patrícia que não está aqui?
Que ela trabalha com uma coisa, eu trabalho com outra, o meu trabalho exigia isso. Então eu ia dormir como se estivesse faltando um pedaço, faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu encontrei conforto, e um conforto que não tem outra pessoa que me dá ali, né? Então, por mais que esteja longe, é só o físico que está longe, porque a mente ela meio que está conectada ali, mas não com necessidade de sobrevivência, porque senão eu não consigo fazer isso. Mas quando você está apaixonado, cara, se você tiver uma briguinha, por menor que seja com aquela pessoa que você está apaixonada, você não consegue nem fazer um arroz direito em casa. Que? Queima. Porque o que vai tirar da tua cabeça aquela preocupação de, meu Deus, será que ela vai estar aqui amanhã cedo? Se você brigar com teu marido hoje, amanhã tá tudo certo e vida que Se eu brigar segue. com ele hoje, eu bato carro, queimo arroz e. Mas amanhã tá tudo certo. Depende de como ele se comportar Não, não. comigo. O depende ele serve para tudo, né? Mas é mais ou menos isso. Na paixão você não sabe se amanhã você está respirando, né? No amor você sabe que você vai estar respirando. E se a pessoa não estiver ali do lado, você vai sentir uma falta muito grande. É morno, Isso, amor? não é? Não acho Você assim. vai. Não, veja. É diferente de você encontrar uma pessoa estranha na rua. Ali não tem nada, né? Quando você ama alguém, essa pessoa, ela ganha é como se um pedacinho dela tivesse ali com você. E se ela não está ali, ela está ali, mas você sente uma falta, tem um buraquinho. Então você pensa que amor e paixão são completamente diferentes? A intensidade, Tá. a intensidade. Na paixão eu preciso como mecanismo de sobrevivência. Sem aquilo eu não respiro. E a ideia é a paixão, ela vai ser abandonada em função dessa coisa aí mais madura. Eu coloco como mais maduro porque assim, você entendeu o processo. Você já consegue respirar sozinho. Se aquilo não tiver presente, vai ter um buraco, aquilo vai te fazer falta, mas não vai acabar com a tua vida. E a sensação que a gente tem quando está apaixonado é que vai acabar a vida. Faz sentido? Faz todo sentido, eu só não gosto. Ok. Ok. Ah, olha, eu gosto de pensar em continuidade e eu acho que a articulação é sempre essa, da gente conseguir se assenhorar das próprias imagens mentais e ir dando conta do que a gente consegue fazer e do que a gente não consegue fazer. No sentido assim, de tipo, tem algumas fantasias que são minhas fantasias e que elas nunca vão se tornar realidade. E eu deixo de cobrar a pessoa por isso, porque eu me responsabilizo pelo aquilo que eu sinto. Mas eu acho que o meu incômodo está sempre no mesmo lugar, nessa ideia do falso. E eu tô lembrando, Fá, de algumas situações de apaixonamento em que a pessoa não se rendeu à paixão, então encontrou alguém que abalou a estrutura, fez questionar toda a vida, ficou em choque, mas falou: não, eu não quero me dar a esse relacionamento porque eu sou uma pessoa madura e eu não vou viver isso. Como é que você consegue controlar a adrenalina do teu corpo? Ah, você não consegue controlar o que você sente, mas você consegue controlar o que você faz, né? Você pode não se Perfeito. relacionar com a pessoa. Como é que o Reich colocaria isso você tá com aquela adrenalina porque você precisa correr para cima, você quer fazer, você quer voar para cima e de repente você entende o processo, então eu não preciso, a adrenalina está correndo, Vai virar doença. né? Vai virar doença. Vai virar doença. E aí o que você vai paralisar de musculatura no teu corpo, aquele ponto vai crescer. E é aí que, quando eu falo
Olha, eu tô gordinho, eu sei do que eu tô falando. Você é, retém o teu movimento para que o outro consiga fluir, né? Então, por que que muitos casais, depois de um tempo, acabam engordando? E se a gente enxerga a gordura como uma camada de proteção, né? É porque eu estou querendo me proteger de algo que está acontecendo no ambiente que não é saudável. Porque eu não consigo trabalhar essa adrenalina que está correndo de cima para baixo, eu não consigo dar vazão a tudo aquilo, as minhas angústias, vamos colocar assim. E se eu conseguir conversar ou expor essas angústias com a outra pessoa, se ela também for madura, para acolher aquilo que você está falando e vocês conversarem, o corpo ele fica mais saudável. Né? Eu acho que é essa questão, a questão da gente conseguir se assenhorar de alguma forma, se responsabilizar pelas próprias sensações, mas não deixar de agir. Porque eu acho que a não ação sempre tem uma covardia. Eu acho que é disso que eu estou reclamando. A ideia de que a gente foi aprendendo a chamar socialmente de amor uma indisposição para o movimento. Perfeito. Eu não quero ir lá e quebrar as paredes que precisam ser quebradas para a gente poder viver com prazer. A não ação, quando a gente fala de ação, a gente está falando de músculo se movendo, certo? Então você tem lá contração, expansão muscular, você tem o movimento. A não ação, ela gera o quê? Estagnação, doença, Flacidez. traço de caráter. Porque você não está mais movimentando. Eu gosto muito de usar o tchauzinho, não o músculo do tchau que o pessoal fala das mulheres, né? Eu estava vendo num livro do Kahneman, ele colocando o braço e o bíceps do braço, né? Então, como algo que eu quero para mim, eu puxo, eu vou lá, eu pego e eu puxo para mim. O homem não tem o musculinho do tchau. Né? A grande maioria dos homens não. É a mulher que deixa isso aqui mais flácido. Né? O que esse músculo faz? Ele é um músculo da entrega. A hora que eu vou lá e eu entrego algo para você. E aí eu entrego, e como eu estou falando do peitoral aqui, né? Toda a sensação de angústia, eu meio que sinto aqui, se eu entreguei algo para você esperando algo retornável, né? Mas eu não vou pegar esse retorno para mim, eu só entrego, chega uma hora que eu não quero entregar mais, porque aquilo me frustra, aquilo eu não quero mais. Então, gera um músculo do tchauzinho aqui, a flacidez aqui embaixo. E por que o homem não tem? Ele foi lá e entregou. Você não deu para ele, vai lá e pega o que ele quer. Né? Então existe o movimento. Então, quando você vê casais que engordam juntos e começam a ficar flácidos juntos, isso para mim está ligado a não ser mais um relacionamento maduro. Tá? Por quê? Porque alguém teve que deixar de agir. Por quê? Porque senão a outra pessoa vai ficar magoadinha e como você tem empatia, você não quer ver o outro chateado, porque aí fica chato para você também, porque a pessoa também vai falar alguma coisa que vai te pegar. E aí a coisa... Não é que fica ruim, porque eu conheço casais, né, de gordinhos que, cara, a vida inteira e um não quer largar o outro. E eles aprenderam a se amar assim, né? Mas esse lance do não movimento é uma coisa que me assusta. É porque vida é movimento, né? Né? Então essa coisa do o morninho estagnável, não, tem que ter uma busca de sempre algo a mais, né? Então, quando a gente é criança, né, e vai virar adolescente, a gente sempre quer ser adulto quando criança, por quê? Porque o adulto é livre.
E eu quero a liberdade que o adulto tem, mas eu quero a casa, o carro, o casamento, para depois ter filho. A hora que você tem filho, você perde a tua identidade, porque você vive por conta daquela pessoinha que está ali. E é aí que você começa a se perder dentro do caminho, teoricamente. A não ser que você tenha tudo muito certinho dentro da tua cabeça e vá atrás. Mas se você vai atrás, você não tem a camada de gordura para te segurar ou para te proteger no caminho. Porque você tem o movimento. Lucas, sem pergunta? Tem uma pergunta do Lucas Matos, que é a seguinte: o que no senso comum se entende pelo significado de casamento continua o mesmo pós-pandemia de seu histórico de comportamento? Boa, o que você acha? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Olha, eu penso assim, primeiro, para mim, o chocante da pandemia, porque faz muito tempo que eu atendo casais, né? Então, para mim, o chocante da pandemia não foi os casais se estranharem. Eu já sabia que eles não se conhecem. Sim. Para mim, o chocante foi os pais estranharem os filhos. Porque a gente sempre ouve essa história de que meu pai era ausente. Mas sei lá, em algum lugar eu tinha colocado isso como que é ausente em função das expectativas infantis que são imensas. Exato. E aí, com o problema que teve entre pais e filhos durante a pandemia, eu falei, não era ausente na expectativa infantil, é ausente mesmo, a pessoa não te conhece Não mesmo. te conhece, exato. E eu acho que isso apareceu mais acentuadamente no casamento, que eu achei interessantíssimo. As pessoas se casam, elas fazem acordos assim que eu não sei exatamente o que são, financeiros, ecológicos, sei lá o que, mas elas não se conhecem. E elas, me pareceu, que eu achei mais interessante, assim, elas não têm interesse em se conhecer. Então, não tem interesse em te conhecer. E aí, para mim, a pandemia aqui no Brasil e em determinadas condições sociais, denunciou que a gente não conhece a pessoa com quem a gente vive e a gente mora muito mal. Porque imagina, você não conhece a pessoa, você não quer conhecer e você não tem um espaço no qual você pode se isolar dela. Você não tem um quartinho que você se tranca lá e fica sem ver a pessoa. Vocês estão num espaço que toda hora você tem que ver, você tem que cruzar com ela. Existe confronto. Imagina, você está fazendo trabalho aqui, eu estou fazendo trabalho aqui, a gente está se ouvindo. Eu descubro que você trata as pessoas no seu trabalho com este carinho, com esta atenção. E a mim, você trata dessa outra maneira, ou vice-versa, né? Tipo, você é grosseiro assim com as pessoas do seu trabalho? Eu pensei que eu tinha me casado com alguém decente, com alguém respeitoso. A gente descobriu isso. Eu vi um relato que eu achei super interessante. Assim, a pessoa me descreveu a ideia de que em indo para o trabalho, ela botava a máscara de chegar no trabalho. Então, ela vestia o personagem do executivo, da limpadora, ou seja lá qual seja a função da pessoa, e aí ela já chegava no trabalho naquele personagem. Aí no voltar para casa, ela despia aquele personagem e botava o outro, mãe, esposa, tia, seja lá o que for. E aí trabalhando em casa, não tinha mais tempo de construir e desconstruir, e foram se misturando. Aí eu comecei a ser ou bravo ou permissivo em casa, como eu era no trabalho, e comecei a levar para o trabalho as questões da minha casa. O fato de não ter divisão no espaço criou incapacidade de divisão mental também. Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito nos divórcios, que as pessoas não gostam, às vezes, a possibilidade de divórcio, ela se apresenta diante de uma pessoa que se tornou consciente de uma relação abusiva. Eu acho isso importante, porque na nossa lógica, pelo menos aqui, na nossa lógica, principalmente para as mulheres, a ideia é você tem que suportar, casamento é assim mesmo, que é isso que eu tô brigando com falar, né? Casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, aguenta aí, porque afinal de contas é isso que se espera de você. Eu acho que hoje a gente, com essa coisa de mais constância no divórcio, a gente pode olhar para a cena e falar assim, não é assim mesmo, inclusive eu não tô bem aqui, então eu vou embora. Eu gosto muito. E eu acho que muita gente durante a pandemia faz isso. Não conhecia você. Não conhecia esses aspectos. Eu não quero conviver com isso. Eu vou embora. Então eu acho que é libertador.
Mas cá entre nós, Lucas, não vai durar essa consciência. Daqui a pouco a gente tá de novo fazendo a mesma coisa, porque a gente é tudo estragadinho mesmo e é isso que é ser humano. Perfeito, perfeito. Sem adendos. Maravilhoso. Gente, você tá no podcast As Formas do Amor, podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, em que a gente fala sobre as articulações físicas e mentais do apaixonamento. Eu sou Débora Damasceno. E eu sou Fábio Peloso. Até o nosso próximo encontro.